E aí, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais passando aí na sua frente. Você pode mandar crítica, pergunta, material pra gente... Quase não sai? Não saiu. Material pra gente comentar. Você faz a pauta desse negócio. Tem que começar de novo, porque essa tosse tá pra torar. Ok? Beleza? E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais passando na sua frente. Você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar. Você faz a pauta desse negócio, gente. Se inscreve, dá joinha, não esquece, não custa nada para você dar um joinha. O YouTube usa esse joinha para os números dele aí, os cálculos, algoritmos, enfim, essa coisa toda aí, para eles apresentarem esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, dá um joinha, não custa nada. Gente, eu quero ler um comentário, aliás, uma postagem que a minha amiga Sandra Maria Lula Nascimento Campos, que perdeu a aposta que a gente fez sobre os candidatos que iam ser apoiados pelo Lula e iam perder as eleições de 2020, e todos perderam vergonhosamente, e a gente tinha uma aposta. Beijo, Sandrinha. Ela diz o seguinte: Supremo reafirma, aliás, ela não diz, ela postou essa matéria. Supremo reafirma exclusão da delação de Palocci em ação contra Lula. E aí, rapaz, eu fiquei, digo, caramba, bicho, como é que pode? Essa Suprema Corte é uma Suprema Corte muito vagabunda, viu, do nosso país. Desculpa dizer, mas não merece respeito não, cara. Não merece um pingo de respeito. E aí eu comentei o seguinte: os mesmos pilantras que o soltaram, mas o povo não pensa igual a esses vermes. E a prova inconteste foi agora nessas eleições de 2020. Cadê a força desse camarada? Só queixo. Aí a minha amiga Sandrinha respondeu o seguinte: Luiz Felipe Nobre, quem soltou foi a Constituição de 88, que não reconhece prisão após condenação em segunda instância. É verdade, em novembro de 2019, Lula foi solto pelo STF numa votação bem apertadinha, 6-5. Agora é interessante, e eu quero ler para vocês o que eu respondi para a Sandrinha. Não fale besteira, Sandrinha. Essa mesma corte, usando a mesma Constituição, decidiu de forma diametralmente oposta em agosto de 2016. E aí eu fiz uma pergunta: o que mudou de agosto para 2016 a novembro de 2019? Qual foi a mudança que houve no país? Por que em agosto de 2016 a Suprema Corte teve um entendimento sobre essa matéria? E o entendimento era que sim, era constitucional prender a pessoa depois de um julgamento em segunda instância, ou seja, depois de um julgamento feito por um colegiado. Esse foi o entendimento em agosto de 2016, dessa mesma Suprema Corte. E aí, em 2019, como eu já disse, o Lula entrou de novo com uma ação no STF, e os mesmos juízes, cara, que lá atrás tinham votado dessa forma, sem que houvesse nada de diferente na situação do país, a não ser a prisão do Lula, porque foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Depois essa condenação foi confirmada por unanimidade no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Foi para o STJ negou os recursos dele, e aí ele estava preso, e em 2019 o Supremo resolve mudar o entendimento que eles tinham tido. Isso é algo extremamente lamentável. Nós temos uma Corte Suprema no país que é composta de homens que não todos, tem alguns lá que realmente merecem respeito, mas tem uns que são realmente uma vergonha, cara, uma lástima.
O ministro Ricardo Lewandowski, quando era o presidente da corte, dirigiu os trabalhos que culminaram com o impeachment da Dilma Rousseff, e a lei diz, a lei é clara, ela diz, eu não vou perder seu tempo aqui, mas na Constituição está lá dizendo que o presidente da República que perdeu o mandato por causa de um processo de impeachment tem que ficar 8 anos inelegível. 8 anos. E aí o Ricardo Lewandowski aceitou um argumento da turma do PT para fatiar esse processo e dizer, não, vamos agora julgar se ela realmente vai ficar inelegível. Isso é uma aberração, cara. Isso é uma aberração. Nós temos um festival de aberrações nessa Suprema Corte brasileira. A última agora, recentemente, Gilmar Mendes, ao arrepio da Constituição. Cara, isso aqui que me deixa, sabe, pasmo. Esse povo brasileiro é um povo trouxa, bicho. Desculpa lhe dizer, meu amigo, mas você é um trouxa. Você, cara, só quer saber de festa, de farra, de bunda de fora, de palhaçada, de funk, de não sei o quê. Mas as coisas sérias desse país, ninguém liga, ninguém tá nem aí. Ninguém, sabe, assim, a grande maioria não tá nem aí. É um negócio assim que, meu amigo, é de dar nojo. Como é que se concebe um ministro da mais alta corte, um juiz da mais alta corte do país, que cospe em cima da Constituição que ele tem que defender, que ele tem que honrar, que ele tem que zelar? A Constituição diz, no artigo, esse eu lembro que está recente, artigo 57, parágrafo de número 4, que os presidentes das duas casas do Congresso, do Senado e da Câmara Federal, não podem ser reconduzidos ao mesmo cargo que ocupam na eleição subsequente, ou seja, na próxima eleição. E aí, não sei por que o Supremo Tribunal Federal resolve analisar uma questão que é totalmente transparente, clara, claríssima. E aí entraram com um processo no Supremo Tribunal para julgar essa questão, se o Alcolumbre e o Maia podiam ou não concorrer de novo à presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Cara, a lei já é clara nisso daí, não pode. Fim de papo. Mas o que é que Gilmar Mendes, que foi o relator desse processo, primeiro que esse processo era para ter sido rejeitado na hora que foi protocolado. Quando foi protocolado, era para, olhou, não, isso aqui já a Constituição é clara sobre isso, a gente não vai nem perder tempo, não vai perder recurso, não vai gastar o dinheiro do contribuinte com uma sessão para discutir isso, porque a Constituição já é clara com relação a isso. Mas os caras se debruçaram nisso daí. Gilmar Mendes fez um parecer, e o parecer do Gilmar Mendes, pasmem, senhoras e senhores, era dizendo o seguinte: não, eles podem sim voltar ao cargo uma vez só, mas vamos criar uma regra aqui para depois dessa reeleição eles não vão mais poder. De onde é que saiu um negócio desse, bicho? De onde é que sai uma história dessa, cara? Como é que pode? É uma corte vagabunda. Esses ministros não merecem nenhum respeito, um pingo de respeito. É por isso que Gilmar Mendes é achincalhado em Portugal. É por isso que os ministros da Suprema Corte têm que andar com 10 mil seguranças. Agora, recentemente, tiveram que comprar um monte de armas para os seus seguranças lá do tribunal, porque são pessoas que não merecem, não são dignas de respeito. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, é aquele outro lá que fala: você não confia na sua Suprema Corte? Falou no Roda Viva para um jornalista: você não confia na Suprema Corte? E o jornalista disse: não confio. Rapaz, é um absurdo um negócio desse, bicho. Como é que esse país vai sair dessa lama que se encontra, dessa confusão, porque é só merda que acontece
nesse país. Todo dia tem uma merda, todo dia tem uma esculhambação envolvendo uma autoridade, envolvendo... O país é demais, bicho, não pode. Não pode, cara. Esses caras da Suprema Corte, eles estão brincando com vocês, eles estão... A palavra certa é zombando de vocês. Esse é um deboche. Agora você quer ver uma coisa? Para terminar, essa mesma Constituição diz no seu artigo 1º, e eu vou abrir aqui rapidinho, porque, olha só, isso é de lascar. Tá carregando aqui, gente. Que Facebook o quê, rapaz? Eu quero ver a Constituição. Close isso. Ler. Cadê o artigo 1º, gente? Não aparece artigo 1º mais? Eita! Sumiu o artigo 1º. Vou procurar aqui no Google que é melhor. Artigo 1º. Vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui. Esse vídeo está ficando mais longo do que eu esperava. Parágrafo único. Diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos direta... Não, perdão. É que a tela tem que passar aqui. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vou ler de novo aqui porque, deixa eu botar o telefone deitado, fica melhor. Perdão. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse diretamente no termo da Constituição é através de plebiscito, que também ninguém respeita, referendo essas coisas que o povo vai votar para determinar. E o poder é exercido basicamente por meio de representantes eleitos. Está aqui na Constituição, parágrafo único do artigo 1º. Pois bem, eu estava conversando com um amigo que é advogado em Brasília, e eu estava sugerindo a ele entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para caçar os mandatos de suplentes. Aí tem aquele Davi, não sei o que o Jean Almeida fugiu do país e deixou o cargo para aquele suplente assumir, e muitos outros suplentes que não receberam um voto para aquele cargo e estão lá ocupando uma cadeira do parlamento. Existe uma outra aberração na legislação eleitoral brasileira que vai de cara contra esse artigo da Constituição, esse parágrafo, que é o voto, o coeficiente eleitoral, ou seja, um cara com muito apelo popular, um tiririca da vida, recebe 1 milhão e poucos mil votos, e aí os outros candidatos do partido dele se elegem na rebarba, pegando esses votos que derrubam Inclusive eu tenho um vídeo no canal sobre isso. Os votos transbordam daquela bacia e os outros políticos do partido entram junto com a sobra do voto do tiririca, nesse caso, nesse exemplo, mas eles mesmos não receberam a quantidade necessária de votos para se eleger. É uma aberração. Eu falei com esse meu amigo que é advogado em Brasília, falei: amigo, vamos entrar com ação no STF para caçar esses mandatos desses que não receberam votos da população para estar lá. E ele me disse o seguinte: não, a gente não pode, você não pode entrar com ação, você como cidadão brasileiro, eu sou cidadão brasileiro, você não pode entrar com ação no STF sobre isso, eles não vão nem aceitar sua ação, não vão nem analisar essa sua ação, porque tem que ser através de um partido, tem que ser através da OAB ou através
da Procuradoria-Geral da República, enfim, é uma esculhambação. É uma esculhambação. Quer dizer, a Constituição é cuspida, rasgada, e a gente não pode fazer nada, mas eles podem fazer tudo. Lula pode fazer tudo, esses bandidos podem fazer tudo, o Gilmar Mendes pode rasgar a Constituição, pode... Rapaz, é um absurdo um negócio desse. Acorda, Brasil! Caramba! Eita! Tchau, gente! Ó, passa esse vídeo pra frente, cara, é muito importante que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Passa pra frente, ajuda a divulgar, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal!